Olá e sejam bem-vindos aos podcasts Projeto Pedal. Aqui opinamos e discutimos temas e ciência sobre ciclismo, desporto, saúde, nutrição, condição física e alto rendimento. E ainda muita cultura inútil. Mas se nós estamos aqui a falar é porque tu estás desse lado a ouvir e com isso estás a apoiar-nos. E a apoiar-nos está também Herci Lopes, transitários especializados em mercadorias muito especiais, onde tu podes depositar toda a tua confiança quando pensares em mercadorias em qualquer parte do mundo, em qualquer altura, pensa Herci Lopes. A Megabit são especialistas em assistência Apple. Quando tu tiveres problemas no teu iPad, no teu iPhone, no teu iCoiso, tu podes confiar na Megabit, porque se tu tens um problema, eles têm a solução. A Genote Life tem, sobretudo, a nossa confiança, porque tem uns produtos que nós no Projeto Pedal usamos há muitos anos e que confiamos totalmente. A DC Sports é onde está o teu próximo evento. Uma plataforma neutra, focada na promoção de eventos para os fazer levar ao próximo nível. Mas é também uma plataforma de inscrições online para te resolver aqueles que são os problemas mais simples e até mesmo os mais complexos. Se vais organizar ou se procuras o teu próximo evento, procura na DC Sports primeiro. E agora, sem mais demoras, vamos ouvir então o nosso podcast. Sejam bem-vindos ao Projeto Pedal. Niño, que bonito es cuando juega la pelota. Niño, jugadorcito, que bonito es cuando juega de verdade. Olá, sejam bem-vindos. Aqui é o périplo que eu fiz pelos candidatos à direção da próxima direção da Federação Portuguesa de Ciclismo. Hoje tem comigo Cândido Barbosa. E embora eu acho que o Cândido não precisa da apresentação, antes de mais, Cândido, muito obrigado por estares aqui, por teres aceito o convite para maturares aqui um bocadinho. Cândido, eu vou-te pedir que te apresentes. Bom, bom dia a todos, ou boa tarde ou boa noite, depende da hora que nos vão ouvir, mas dizer-vos, eu sou o Cândido que nasci em Rebordosa, na casa da minha avó. Não fui nascer à maternidade, nasci em casa da minha avó. E com 11 anos tive a oportunidade de começar a correr. Eu aprendi a andar de bicicleta muito tarde, com 8 anos, não aquilo que acontece nos dias de hoje. Eram tempos diferentes. Comecei a aprender a dar as primeiras pedaladas com 8 anos, porque foi essa idade que eu tive, felizmente, uma bicicleta que o meu pai me conseguiu oferecer. Entretanto, mais tarde, eu começo a andar de bicicleta porque um tio meu, irmão do meu pai, e um dos funcionários do meu pai que andavam de bicicleta ao fim de semana, me convidaram para ir dando umas voltas com eles. Numa bicicleta que o meu pai tinha, daquelas pasteleiras, em ferro, que eu também depois comecei a andar nela, com o sling, como se diz, açapado no quadro, e fui andando com eles e ao segundo domingo que fui andar, o rapaz tem que ir correr. E foi assim que eu fui correr. Mas fui correr porquê? Porque na minha terra natal, Rebordosa, existia uma equipa que era a Senuri, que se transformou em Grupo J. Pereira, que foi a equipa que me levou até Sub-23. Que hoje se chamaria uma escola. Não, na altura era uma equipa. Eu tive a sorte de, naqueles anos difíceis, ter uma escola na minha terra. Porque senão também havia cá em baixo em Canidelo e também havia em Lordelo. Mas Lordelo, havia esta rivalidade entre Rebordosa e Lordelo lá no Concelho de Paredes que era muito forte. E até estou convencido que o meu pai poderia me não deixar ir correr para Lordelo. Mas, efetivamente, consegui começar a competir e foi assim que eu nasci para o ciclismo. Em 86, eu sou de 74, comecei em 86 e terminei em 2010, 25 anos depois. Podia ter sido funcionário do meu pai, porque o meu pai tem uma oficina de móveis, ainda tem, mas acabei por não me dedicar, quando terminei a carreira, aos móveis. Fui convidado para ser autarca, estive na Câmara de Paredes como vereador responsável pelo Pelouro do Desporto e Juventude durante 8 anos. O ano foi uma experiência fantástica. No entretanto, e já no fim de mandato, porque assumi a entrar com o presidente Celso Ferreira e quando ele saísse, ele também terminou mandatos, eu sairia junto com ele, porque foi
uma experiência gira, fiz o meu melhor pelo concelho e pelo desporto em Paredes, mas com um ponto final. Não queria fazer vida autártica. E acabei por construir uma pequena empresa ligada àquilo que eu mais gosto, que é trabalhar no terreno, ajudar as organizações, organizar, olhar para a segurança dos atletas, ver qual é as melhores trajetórias, às vezes, para se colocar as grades e não haver perigo. E tudo isto foi construído um mês de cada vez, um dia de cada vez, como aquilo que o ciclismo nos ensinou. E construí essa empresa e há 7 anos que tenho a Strong Speed e que estou ligado ao mundo dos eventos e maioritariamente ao ciclismo. Durante a minha carreira, acho que não faz falta fazer nenhuma apresentação, mas... Tens direito à página do Wikipédia. Mas, basicamente, tenho 49 anos, concluí os 50 anos este ano e fiquei disponível a meados de janeiro, depois de algumas pessoas falarem comigo, para realmente assumir este grande desafio e esta mudança que o ciclismo merece. Era essa a questão que eu te quero colocar a seguir é, e só para fazer aqui uma introdução, és empresário atualmente, como tu acabas de dizer. Eu próprio posso dizer na primeira pessoa, e digo isto de uma forma que até acho elogiosa. A última vez que eu te via trabalhar, estavas literalmente de capa de chuva a agrafar a rede de galinheiro, não é? Ou seja, és empresário, mas és homem do terreno. Foi o que eu vi. Numa ponte em Melgaço. Exatamente. Em 2 pontes que construímos para Melgaço. Umas condições meteorológicas terríveis e tudo baixo de chuva a trabalhar. Isso eu vi, isso eu presenciei, és homem do terreno. O que é que te leva, o que é que te motiva então a candidatar-te à próxima direção da Federação Portuguesa de Ciclismo? Qual é essa motivação? E quando eu digo motivação, eu digo neste sentido. Tu és um empresário de sucesso. Tu não precisavas disto para nada. Portanto, e isso é que é preciso separar, é preciso compreender o que é que te leva a abdicares disso para dirigires o ciclismo se vieres a ganhar nos próximos anos. Olha, Pedro, eu efetivamente acho que dei conta por mim, ainda há bocadinho dizia, eu podia ter sido funcionário do meu pai e em Rebordosa o prato do dia que se come todos os dias é móveis. Não há outra coisa. E eu tenho colegas da minha idade que têm empresas que faturam provavelmente 10 vezes mais que a minha. E de sucesso. Porque não é difícil, na terra dos móveis, que só as pessoas quase só sabem fazer móveis, porque há know-how para isso, conseguir ter uma empresa de sucesso e com alguns contactos que eu tenho, poderia efetivamente estar ligado a isso. Mas não me motivou. Eu andei e fui cair dentro da modalidade. Ou seja, eu, como expliquei há pouco, eu terminei em 2010, entrei para a Câmara Municipal, ainda em 2009, a meio tempo, porque eu o primeiro mandato fiz a tempo parcial, e consegui, no primeiro ano, conciliar, estando na Câmara e ainda competindo, mas fui fazer o que gosto, ligado ao desporto, trabalhar com clubes, criar dinâmicas, organizei um campeonato da Europa de hóquei, algum ciclismo também se promoveu em Paredes nessa altura. Bom, mas o bichinho daquilo que tu falas, de meter mãos à massa, que é aquilo que define a nossa modalidade, aquilo que define esta federação, porque há outras federações que podem ser tratadas num local quase como nós estamos, numa secretária. O ciclismo não. O ciclismo exige um presidente ativo, um presidente de terreno, um presidente que fale com as pessoas, um presidente que dê a cara, um presidente que ajude a construir, um presidente que esteja ao lado das associações regionais, um presidente que ajude que as associações regionais possam ter vida, possam ter sustentabilidade financeira, possam organizar provas e que a formação saia desse funil. E eu revejo-me um bocadinho neste trabalho, porque, como disseste, eu sou um homem do terreno e sou capaz de andar debaixo de chuva, porque a nossa profissão assim o exige. Nós não somos
uma modalidade de estarmos confortáveis. O ciclismo, aquilo que tem, ou aquilo que não tem, é mesmo conforto, porque ou porque está sol, ou porque está chuva, ou porque está muito calor, é sempre desconfortável, e o Pedro sabe disso, andar de bicicleta. Mas é com este desconforto que, se nós tivermos vontade, conseguimos ganhar etapas. E foi com esta missão que eu fiquei disponível a partir de alguns agentes muito ligados a esta modalidade, e várias pessoas, e várias pessoas com cargos de muita responsabilidade, alguns deles associações regionais, porque me conheceram desta forma e que me viram o Cândido, se calhar, a operar no terreno, a colaborar com eles em algumas organizações, e foram falando comigo neste sentido. E é aí que eu, a meados de dezembro, sento-me com algumas pessoas, e a meados de janeiro deste ano tomei a decisão de ficar disponível. Para ficar disponível tenho que resolver os meus negócios. Eu sou proprietário de um infantário, que é um negócio que eu criei de raiz, um investimento brutal que fiz, e que tenho à concessão, e que acabei por vender, porque já estava previsto também. Tenho aqui um contrato que iria terminar a 2025, e acabei por antecipar isso para começar a arrumar a minha casa. Tenho a Strong Speed, que é uma empresa que fez agora, cumpriu 7 anos, e que neste momento é uma empresa que colabora muito com o ciclismo, também faz algum atletismo e outras atividades ligadas aos eventos, mas efetivamente que cresceu e teve um crescimento muito saudável. É uma empresa de saúde financeira muito boa, e naturalmente que eu tenho uma solução para ela, porque é importante clarificar isso. Felizmente tenho mais do que um candidato à compra da empresa. Mas aquilo que me leva a chegar à minha disponibilidade é, se calhar, devolver aquilo que o ciclismo deu. Pedro, e há uma coisa que o ciclismo dá, e eu traduzo isso numa palavra só, que é tudo. O ciclismo a mim, Cândido, deu-me tudo. Porquê? Eu comecei com 11 anos, mas hoje tenho quase 50, e percebo que tudo o que eu tenho foi porque o ciclismo me deu. Porque ganhei dinheiro no ciclismo, consegui investir num infantário, consegui investir noutra empresa, mas foi por via do ciclismo. Inclusivamente, o ciclismo me deu o futuro. Porque se eu for candidato à Federação, o ciclismo está-me a dar esse futuro. Se eu não for candidato à Federação, ficarei garantidamente ligado ao ciclismo, por via da empresa que posso vender ou não, por via de outra atividade que possa estar. Por isso, há uma coisa que eu tenho que ser grato à minha modalidade. O ciclismo deu-me tudo o que eu tenho hoje. E se calhar está no momento certo, porque com 50 anos eu posso ter disponibilidade, não preciso do ciclismo para trazer para casa aquilo que é necessário de todas as famílias para alimentar uma família, mas tenho a missão de dar continuidade a um trabalho que tem sido feito desde o tempo do Dr. Artur Moreira Lopes, que já fez uma revolução no ciclismo e começou a internacionalizar a nossa modalidade. O Delmino deu continuidade a isso e estimulou todas as vertentes do ciclismo, incluindo o VTT, incluindo outras ligadas ao VTT, mas que teve um crescimento tão rápido. Espera aí que já estás a entrar em temas que eu quero colocar de outra forma. Espera aí que já estás. É que eu tenho que fazer algumas perguntas, Cândido, senão tu fazes-me aqui a entrevista sozinho. Não quero. Não. Cândido, e estavas aqui a entrar num tema que eu quero falar. Eu tenho aqui um tópico no meu primeiro. Estás a ver aqui os meus apontamentos, não é? E eu escrevi aqui continuidade. Eu não trouxe. Continuidade ou eu ia achar estranho se tivesse trazido continuidade ou renovação, porque isso ia parecer que estava combinado e as perguntas não estão de forma alguma combinadas. Continuidade ou renovação, o que é que eu quero dizer com isto? E vou-te colocar desta forma. Eu como parte, e tenho dito isto de forma aberta, como parte interessada no futuro do ciclismo, como parte interessada porque eu, tal como tu, de uma forma diferente, vivo também eu do ciclismo.
Verdade que é mais do ciclismo amador do que do profissional, mas vivo do ciclismo. Orientei o meu filho mais velho para também ele ser treinador e também viver do ciclismo. E eu não quero falar em nome de mais ninguém, embora tenha aqui uma pequena comunidade de amigos que estão em situações semelhantes à minha. Estes 12 anos de ciclismo podem ter contribuído com alguma coisa, mas de forma geral, por causa da questão socioeconómica, por causa das alterações que ocorrem na sociedade ao longo dos tempos, não souberam modernizar-se, não souberam dar acompanhamento, e o ciclismo hoje que nós temos é pior em vários sentidos. Ou seja, é um ciclismo abafado. Foi levada até aqui uma política de quase ditadura, de não auscultar os membros, de não falar com ninguém e decidirem apenas e só lá em cima naquilo que eu chamo o Olimpo, que é a Federação Portuguesa de Ciclismo. Portanto, e agora vou falar aqui de dois momentos diferentes, que é, eu como parte interessada, tenho assistido a todos os candidatos, e quando eu vejo a apresentação da tua candidatura, eu fiquei muito preocupado. Porque vejo o Delmino Pereira, o atual presidente, a dizer que, quase a passar a mensagem que isto é uma continuidade do trabalho dele. E eu disse, não, isto não pode ser para continuar. Não pode. E pensei, o Cândido é um alvo a bater, já. Mas depois leio uma entrevista tua no dia 15 de maio no Jornal do Jogo, onde leio um Cândido que eu muito francamente gostei. Porque a questão que eu tenho que perguntar é, com quem é que tu falaste entre a tua apresentação e a entrevista que deste para o Jornal do Jogo? Porque tu passas uma imagem oposta daquilo que passas. Eu não estou a dizer que eram as tuas ideias na tua apresentação, ok? Porque acabas de falar pouco ali. Mas a questão é que tu passas uma imagem completamente diferente aqui no Jornal do Jogo. E há uma coisa que eu gosto, que é, está escrito, está documentado. Okay? Pedro, e vamos já falar aqui depois dos tópicos, mas continuidade ou renovação, Cândido? Eu penso que, bom, desde que eu assumi este desafio, eu só tive um ato público, que foi a minha apresentação. Correto. E eu acho que não tenho feito campanha. Segundo... Não havia até à data. Até ao momento em que estamos a gravar esta entrevista. Segundo os outros candidatos, eu não tenho feito campanha. Alguém tem feito por mim. E esses alguém que têm feito por mim, eu diria que de uma forma feia, e sinto-me triste que às vezes faça campanha porque está a entrar aqui num vale tudo. E fazer campanha dizendo mal dos outros e criticando as ideias dos outros, porque se pega num vídeo e se tenta interpretar o português desse vídeo da forma que nos dá jeito para me pôr contra uma comunidade, para criar boatos em torno do Cândido Barbosa. O Cândido Barbosa, essa parte, eu expliquei-te. Eu comecei com 11 anos. Eu posso-te dizer que quando o Cândido começou a competir no monte, não havia bicicletas de montanha. Não havia. Eu comecei a andar de bicicleta no monte, no chamado ciclocross que ainda hoje existe. Sim, sim. As bicicletas de montanha, para aqueles que têm idade e que se conseguem recordar, apareceram em 91, 92, 93. E o homem forte, que era um ex-colega meu, do qual continuo muito amigo, que é o Rui Lavarinhas, não sei se te recordas, ele na altura ganhava quase as corridas todas no BTT. Sim, e eu um dia tive a capacidade de ter também comprar uma bicicleta e de inverno, na minha preparação, fui correr BTT e ganhei ao Lavarinhas na terra dele, em Vila Franca, ou na zona dele, porque ele é de Viana do Castelo. Bom, isto para te dizer que eu fiz o meu percurso da minha apresentação até hoje, ou até ontem que terminaram as propostas a candidatos para delegados, da seguinte forma: trabalhar no terreno, como eu sei fazer. Eu penso que o Pedro foi convidado para estar na minha apresentação, certo? Sim, recebi o e-mail e já agora deixa-me dizer que eu optei por não estar presente em nenhuma das apresentações. Mas, se tivesses, Pedro, irias ter uma ideia completamente errada daquilo que me acabaste de dizer. Porquê? Porque, independentemente de eu ter o apoio que tenho do Delmino, do Dr. Artur Moreira Lopes, que deu a cara por mim, independentemente dos cargos que ele ocupa, do Henrique Castro, do ex-presidente ainda vivo, do próprio Joaquim Gomes, do próprio Marcos Chagas, de outras pessoas, do Marcelo Grilo,
Bom, o professor Marcelo Grilo, deixa-me corrigir, de imensas pessoas. Eu pedi um auditório e eu filo em Lisboa por ser mais central, por... não. Eu passei parte da minha infância também naquela casa. Eu fui fazer no auditório ao lado do centro de estágio. Eu identifico-me com aquele local. Eu nunca fui um grande ciclista de seleção, mas fiz com que outros, também o Sérgio Paulinho, eu fui um gregário dele quando ele ganhou uma medalha em Atenas. Vamos lá ver. Eu tenho também um bocadinho de espírito olímpico, tenho um bocadinho de espírito de trabalho, de equipa, um bocadinho não, muito, total, 100%. E é nesta medida que eu peguei e desde esse dia que assumi, e até antes, eu fiz o meu percurso. Eu fiz a volta a Portugal de carro. Começando por falar com todos os presidentes das associações regionais. Só não fui aos Açores e à Madeira, não pela deslocação, porque as pessoas me puseram à vontade e disse, Cândido, não é necessário, até porque nos Açores teríamos que juntar 3 ilhas, as pessoas de 3 ilhas, porque eu, quando fui falar, pedi sempre para poder estar acompanhado com alguns clubes, com pessoas da direção, e eu só não fui aos Açores e à Madeira. Isto para te dizer, eu falei com as associações regionais todas. E foi aí, no fim desta volta a Portugal, às associações regionais, que eu decidi ser candidato à Federação Portuguesa de Ciclismo. Porque senti que uma grande maioria das associações regionais me apoiam. E se eles me apoiam, eles são os principais herdeiros da Federação. E é por aí que eu vou começar o meu trabalho. Okay? E nessa medida eu fiquei disponível. Mas daí até esta entrevista que o Pedro acaba por referir, eu fiz um trabalho porta a porta. Eu não sou homem das redes sociais. Eu não sou homem de pôr outras pessoas comigo a publicar isto e a fazer aquilo. Não. Cada um fez a campanha que deviam ter feito. Eu fiz a minha. Falando com as pessoas. Eu digo nessa entrevista que eu já falei mais de 150 pessoas. E é verdade. Eu já passei dias ao telefone, dias a viajar, dias a conversar de manhã à noite com pessoas. Quando eu tenho a minha empresa organizada, tenho as coisas delegadas e tenho eventos ao fim de semana. E naturalmente tenho muitos dias livres que me dediquei a isto, a 100%. A perceber aquilo que eu digo nessa entrevista, eu, à data da minha apresentação, não iria conseguir dizer da mesma forma. Sabes porquê, Pedro? Porque eu também não tinha o conhecimento tão aprofundado que tenho hoje, e ainda não o tenho todo, porque ainda vou continuar a falar com pessoas, daquilo que é o déficit no ciclismo. E quando eu inicialmente digo que vou ser o sucessor de Delmino, eu estou sozinho nesta corrida. E alguém que ganhar a presidência da Federação há de ser o sucessor do Delmino, certo? Esta sucessão a que se fala é só no cargo? Exatamente. Então tu assumes-te como renovação? Eu sou a renovação. Independentemente do qual eu agradeço todo o apoio do Delmino, eu não sou a continuidade. Continuidade é aquele candidato que está há 12 anos dentro da Federação, ok? E que leva com ele os diretores mais antigos daquela casa. Esse é que é a continuidade. Esse é que é a continuidade de um trabalho que... Eu não tenho que ofender aqui ninguém. Eu não venho para cá para atacar ninguém. Não, e peço que não o faça. Não, isso foi o que foi feito. Mas és livre de pôr aqui as tuas ideias. Isso é uma questão que me estás a colocar, mas isso foi o que foi feito neste momento pelos outros candidatos ao Cândido Barbosa. Atacando a minha candidatura para fazer a campanha deles. Eu não fiz nada, mas fiz tudo. Foi aquele trabalho que tem que ser feito, falar com as pessoas, escolher as pessoas certas para criarmos uma assembleia que respire ciclismo. Porque não é preciso arranjar 76 delegados, ou andar a comprar 76 delegados, ou arranjar 76 pessoas para delegados. Não. Tem que se perceber quem é que são os delegados que vamos ter na Assembleia da Federação. Sabes porquê, Pedro?
Porque o ciclismo tem que se modernizar. O ciclismo tem que cada vez mais acompanhar as tendências e aquilo que nós vemos, ao contrário de quando eu corria, que nós só éramos capazes de começar a ganhar corridas e grandes voltas a partir dos 26, 27 anos. Hoje não é assim, pois não, Pedro? Não. Hoje deve ser um trabalho completamente diferente. Essa modernização está na minha cabeça para ser implementada. E eu posso-te explicar depois, mais à frente, o que é que eu tenho para combater isso. Eu tenho várias questões para te colocar, e se quiseres podemos colocar precisamente por aí, que é, eu costumo deixar mais para o final, porque acho um bocado até enfadonha no sentido que é a que mais me interessa, que é precisamente a parte da formação, e é a parte do acompanhar isso por aí fora. Tu tocas em alguns pontos na entrevista, que eu li a entrevista do jogo, e vou deixar aqui na descrição do vídeo, para quem mais quiser ler. E há vários pontos em que tu tocas, em que me tocam de perto, em que me são muito sensíveis, porque tu não vês o canal, não tens tempo para isso, tens uma vida mais ocupada, mas há questões onde eu tenho vindo a debater e até mesmo a espumar-me um bocadinho por inação, que é isso que 12 anos de estagnação, foi aquilo que eu vi. Não é possível nós querermos que as pessoas, vou usar uma metáfora, não é possível que nós queiramos que as pessoas cheguem à faculdade se não ensinarmos primeiro na primária a ler. Certo. Okay? Para mim é a base é o que permite um topo firme. É por isso que as pirâmides do Egito ainda existem, ao fim de mais de 5 mil anos, ainda lá estão sólidas e firmes, porque houve um engenheiro que disse, a base tem que ser sólida. Okay? E é isto que eu vejo no ciclismo, e para mim, aquilo que, e vou-te pedir agora ideias, tu falaste aqui algumas coisas, que é precisamente, como é que nós vamos? Nós estamos a atravessar tempos difíceis, tempos digitais, onde é muito fácil os miúdos distraírem-se, irem para os videojogos e afastarem-se do desporto, não só do ciclismo, que eu tenho colegas meus de outras áreas, este problema é transversal ao desporto. Mesmo o próprio futebol, eles têm dificuldades em captar já. Tal e qual. E, portanto, é preciso nós sermos criativos, audazes e corajosos, para conseguirmos mudar aqui muitas coisas que estão estagnadas há muito tempo. Aqui há uns tempos, uma pessoa que está envolvida no ciclismo, também há muitos anos, veio-me com uma desculpa de isto sempre foi assim. Ao que a primeira coisa que me saiu foi pois, mas nós também já ganhámos guerras com lanças. E hoje em dia já não se usa lanças para isso, nem baionetas. Ou seja, é preciso nós revolucionarmos as coisas. Eu queria criar-te aqui uma pergunta concreta, mas não consigo formulá-la agora na cabeça, distraíste-me, mas eu quero, escolas, como é que nós vamos vitalizar as escolas através dos treinadores? Eu posso dizer aquilo que eu acho, mas queria ver que ideias é que tu tens neste momento. Pedro, a minha ideia, que são várias, e foi pena que realmente, porque algumas, quase todas, eu passei-as na minha apresentação de uma forma muito sucinta, mas passei. Não as esmiucei porque as pessoas não iriam estar ali uma manhã com pachorra para me ouvir. Não é? Eu passei alguns tópicos e algumas vases. Não são chavões. Eu não sou político, nem sou académico de utilizar termos técnicos e as pessoas ficarem a perceber o mesmo. Porque aquilo que eu considero de toda a campanha que foi feita até hoje, e nomeadamente contra mim, isto para concluir o parágrafo atrás, é de que eu vejo aqui uma mão cheia de nada. Sou-te sincero. Mas isto é só a minha opinião, porque percebo disto. Porque se não tivesse à vontade para enfrentar este desafio, eu nunca o iria fazer. Bom, eu pretendo, na base, e para mim, e o que foi dito, e é na minha apresentação, e que é a minha base estrutural, é a formação. Ok. E a formação é uma coisa que começa cá em baixo, que está ligada às equipas e que está ligada às associações regionais. Sabes, Pedro, que quem organiza a maior parte das corridas são as associações regionais em parceria com os clubes e os clubes em parceria com as associações regionais. E que ambos vivem tempos muito difíceis. Muito difíceis. Muito difíceis. E o que se pretende aqui é dar, numa primeira fase, alguma sustentabilidade mais equilibrada, uma sustentabilidade da qual eu não concordo, que haja, se leste a minha entrevista, percebeste? Sim. Que o VTT possa estar a ser penalizado em relação à estrada ou em relação a outras vertentes, ok? Ou à pista, ou seja o que for. O ciclismo é só um só.
há vários ciclismos dentro do ciclismo. Mas o ciclismo, o pai e a mãe disto tudo, chama-se ciclismo. Por isso, o BTT tem que ter a mesma dignidade, tem que ter o mesmo acompanhamento e a mesma igualdade nos apoios que tem todos os demais. O BTT são várias subvertentes, ou várias vertentes. Porque é o DH, é o XCO, o XCM, grave. Há aqui umas quantas. Mas o VTT, eu acho, não sei se concordas, tu vives numa parte mais citadina, eu não. Eu vivo mais na aldeia, onde nasci e continuo... A tua aldeia é 30 km aqui, não é aldeia? Já Não, não mas, é aldeia. mas ó Pedro, para Mas eu percebo o que estás a dizer. mas para te explicar o seguinte, hoje, nos tempos que correm, é muito mais fácil tu enquanto pai, eu enquanto pai, deixar-nos e permitirmos que o nosso filho vá treinar para dentro de um parque, para um circuito, para uma pista no monte, para qualquer sítio, que não a estrada. Porque sabemos que aqui ao lado passam carros a 80 km por hora e é difícil nós... E o ciclismo no VTT tem crescido muito e bem, porque há uma captação de miúdos, se calhar mais fácil que há noutras vertentes. É óbvio que depois, e foi isso que tentaram interpretar, ou passaram de que eu posso estar a olhar para o VTT de forma diferente. Não, eu sou um ciclista de estrada, mas também competi VTT e conheço da modalidade num todo. O que eu não conhecia era estas discrepâncias e estas injustiças, que algumas são financeiras. E nós sabemos quem é o diretor financeiro da Federação. Estás-te a referir, foi uma questão que eu coloquei numa entrevista anterior e que não obtive uma resposta clara, porque efetivamente um dos grandes problemas, e eu vou colocar aqui aquilo que é a minha questão pessoal, ponto número 1, eu não sou a favor dos subsídios, mas entendo que em determinada altura eles são necessários, é para incentivar. Mas há também uma coisa na qual eu não sou contra. Eu não sou contra a disparidade de tratamento, que é isso que tu estás-te a referir. E para quem nos está a ouvir e não percebe dentro disto, por exemplo, o ciclismo de estrada de formação é altamente subsidiado pela Federação. O BTT, a única coisa que tem atualmente é uma ajuda de custo de 22 cêntimos ao quilómetro se a prova, eu não quero ficar a mais de 100 quilómetros da sede do clube. Enquanto que o ciclismo de estrada recebe, salvo erro, 30 e poucos... Eu tenho um colega meu que percebe isto, 30 e poucos euros de subsídio por dia, por miúdo. Eu acho que no BTT também existe isso, mas há aqui o BTT regional e o BTT interregional e nacional. Bom, e as discrepâncias surgem aí. Não é normal, é que nós, ao queremos fomentar uma modalidade, e que neste caso é a vertente do VTT, esteja a ficar para trás em relação à estrada, porque no regional não há esse mesmo apoio que há no interregional e no nacional. Eu não sou apologista que se retire os subsídios à estrada para dar ao outro. Eu sou apologista da equidade. Exatamente, Pedro. É aí que nós queremos chegar. E nessa medida, eu acho que isto tem que haver igualdade. Ok? Havendo igualdade e havendo aqui um trabalho de base que eu gostaria de fazer com um calendário num todo, dentro das associações, porque a Associação do Porto, que é a minha associação, podemos dar como exemplo, podemos falar na Associação do Algarve ou podemos falar na Associação de Bragança, que está lá em cima. Como podemos falar na Associação de Beira Litoral. Cada uma de nós, eu já estive a olhar para as áreas geográficas que elas ocupam, tem, por inerência, um calendário. Esse calendário é um calendário que normalmente é atribuído pela Federação. Ora, esta associação organiza esta taça, aquela organiza aquele campeonato, aquela organiza a prova deste campeonato e assim sucessivamente. Eu acho que o Pedro sabe como é que isto se faz. Sim. E o que se pretende é que cada associação fique com um calendário, ok, de todas as provas, mas que esse calendário seja trabalhado com apoios estatais, que não aqueles que estão a ser, porque esses são por inerência. O IPDJ sabemos que é o principal, não patrocinador, mas é de onde vem grande parte das despesas, das receitas, peço desculpa, para alimentar a formação. Mas nós temos que bater a outras portas, às comunidades intermunicipais. Temos que bater àquilo que é o Porto e Norte,
ou do Centro, ou do Alentejo, todas essas subentidades que estimulam o desporto, estimulam aquilo que é a natureza, estimulam aquilo que é a promoção ativa por via do turismo. Que a bicicleta é um excelente veículo para fazermos isso tudo. E em cada calendário nós teremos que reunir as provas todas e ir junto destas entidades com um calendário fatiado, perceber aonde é que nós temos enquadramento e onde é que podemos ter sustentabilidade de poder geograficamente distribuir isto por associações e por entidades que nos possam dar sustentabilidade. Esta é uma primeira medida que tem que ser tomada e que tem que ser trabalhada urgentemente. Depois, para que realmente... Porque eu tive 11 anos também, sabes, Pedro? Quando eu comecei a correr, ainda outro dia falava com um ex-ciclista e ele dizia: a grande evolução no ciclismo foi o parque automóvel. Porque no meu tempo nós andávamos de 504 e agora vemos autocarros, vemos autocaravanas, vemos a melhor frota de carros. Mas não foi só isso. Não foi só isso. Isso são bens materiais que nos vão acompanhando e que há essa necessidade. Para mim, o bem necessário que existe e que é o déficit maior na nossa modalidade é, por exemplo, como é que nós conseguimos apurar as nossas seleções, os melhores para ir às nossas seleções. E se nós andarmos daí para trás... Não, Pedro, deixa-me só explicar-te qual é a minha ideia. Continua a linha de raciocínio. Eu não vou falar nas seleções agora, mas vou-te dizer que a partir dos 10, 12 anos terá que haver, em todas as vertentes, aqui, alguns gabinetes de apoio distribuídos pelo nosso país que irão tomar conta da formação. E que nesta formação, só aquele miúdo que não pretender, porque o pai não permite, ou que o diretor da equipa não pretender este trabalho de apoio, vamos lá ver, a Federação tem que disponibilizar a toda a formação apoio técnico, que é a prescrição do treino. Acompanhado à prescrição de mão dada, tem que haver a nutrição. Ok? Paralelo a isso, tem que haver a biomecânica para nós crescermos de uma forma correta em cima da bicicleta. Porque senão daqui a pouco ficamos marrecos, não é? Porque nós estamos a crescer corretamente de uma forma correta. Temos que ter, se calhar, um apoio psicológico para aquilo que falavas. Hoje os miúdos é difícil captá-los porque eles têm os videojogos, têm tudo que está aqui normalmente, que está a partir do momento que os telemóveis ficaram touch, acabou. Os miúdos hoje, com um telemóvel, têm o dia e a noite para se entreter. E o apoio também psicológico é importante, mas nós temos que pegar nesta formação, junto com os clubes de formação, junto com os técnicos de formação, e não é só passá-la para o papel. A Federação tem que arranjar sustentabilidade por via de apoios que apoiem a casa-mãe, mas que a casa-mãe distribua a nutrição por todos os atletas, por via dos clubes de formação, que não têm esse apoio. Tem que apoiar também a questão do treino. Tem que fazer exames. Os miúdos de vez em quando, uma vez por mês, uma vez de 2 em 2 meses, têm que fazer uma análise com determinados pontos. Para quê, Pedro? Para que nós vamos criando aqui o perfil de cada atleta. Se nós queremos realmente, em 2032, que poderá ser em Austrália, termos resultados, temos que os começar a trabalhar ontem. Não é estar 12 anos numa casa, embernados, e agora vamos fazer tudo. Não. Esta é a forma que eu vejo de nós pegarmos na formação em conjunto, de mãos dadas com os clubes e com as associações metidas aqui pelo meio no que diz respeito às organizações, porque acho que eu vejo dificuldade de que fui visitar 2 ou 3 provas a fazer campanha. Não. Eu faço essas provas, Pedro. Eu ouço toda a gente. Eu sei quais são as dificuldades dos clubes, das associações regionais, da própria Federação, dos meios da Federação. Deixa-me interromper para não fugirmos aqui do tema, que tu tocas aqui num ponto, uma vez mais, num ponto que me é sensível, na qual eu tenho uma opinião muito forte sobre isso. O ciclismo o ciclismo cresceu, como a maior parte dos desportos, do amadorismo, da paixão. Chega a um ponto em que tem que ser profissionalizado.
Ponto. Está bem? E agora falo aqui, por exemplo, tu tocaste aqui num ponto que me é aquilo que eu chamo de carreira de treinador. Em Portugal não existe. A única possibilidade de teres carreira de treinador em Portugal é ser selecionador. Ou então estás no ciclismo de estrada. Porque tu tens lá... algumas pessoas em Portugal conseguem viver a 100% do ciclismo. Algumas pessoas, não é? E tu sabes a que eu me refiro. Eu não me refiro aos ciclistas, refiro-me aos técnicos. Algumas pessoas. Outras são massagistas 10 dias por mês e depois têm o trabalho deles e por aí fora. Ou seja, nós não temos aqui uma profissionalização. Mas eu refiro-me à profissionalização na parte, não falo do ciclismo profissional. Falo uma profissionalização do técnico. Alguém poder dedicar-se à formação e daí conseguir oferir algum tipo de rendimento. E este é um problema. É um problema grave. Porquê que é um problema? Existe constantemente uma fuga de pessoas válidas do ciclismo. Vem fulano, tem formação, até formação técnica. Nível 1, nível 2. O filho termina a carreira dele no ciclismo e o que é que ele faz? Ele vai-se embora. E essas pessoas eram precisas serem mantidas. Porquê que a pessoa se vai embora? Porque terminou o percurso dele ali, porque não há forma de ganhar dinheiro ali. E ele esteve ligado apenas e só por causa do filho. E eu vejo isso em mim e vejo isso em muita gente que foi ao longo destes anos que eu estou no ciclismo, passando por mim, do meu curso de nível 1, que já foi há muitos anos atrás, e eu o segundo estive a falar com um amigo meu, só 3 é que têm a cédula ainda. E eram 20 e tal pessoas. Porque se a cédula não for renovada, se não fizer as formações e não continuar, ela extingue-se. Deixa-me só... Tu tocas aqui em algumas questões eu queria perceber aqui um bocadinho... Se colocares muitas questões juntas, eu depois também acabo... Não, mas eu estou a fazer este discurso para te perceber onde é que eu quero ir ter. Certo. Tu falas-me aqui do acompanhamento de miúdos de 12 e 13 anos. Até aos 18, pelo menos tem que haver este acompanhamento. Mas acompanhamento, e esse acompanhamento, tu falas que a Federação deve... Esse acompanhamento não deve ser antes uma capacitação, uma formação mais aprimorada dos treinadores para trabalharem no campo com os miúdos. Oh Pedro, mas eu disse isso. Eu quis-te explicar isso. Ou seja, isto tem que ser feito de mãos dadas com os clubes. Uma coisa é ser feito de mãos dadas com os clubes, outra coisa é capacitar os clubes e o fazerem. Exatamente. Porque atualmente, não sei se estás a par, existe um programa da Federação que para mim a minha opinião é uma aberração de programa. Aquilo morreu nos anos 80 e ninguém percebeu isso. Que é, tu formas os treinadores para serem capazes de avaliar os miúdos. Mas depois vêm 2 técnicos, 3 em 6 meses ao teu clube, avaliar os miúdos, um trabalho que deves ser tu a fazê-lo. Eles dão-te formação para isso. Eu, como te disse, ao contrário dos outros, eu posso ser crítico, mas sou um crítico com sustentabilidade. É assim, eu não concordo com algumas coisas. Sim. Eu, nessa entrevista, disse que o Delmino teve algumas lacunas e tem. Sim, está escrito, exatamente. Ok? Mas a maior lacuna que o Delmino teve, se calhar, foi-se acompanhar de algumas pessoas na direção. Queres que eu te pergunte, posso-te questionar uma coisa? Força. Existe esta precariedade no ciclismo, não é só na carreira profissional dos treinadores. Onde é que está? Onde é que está? Porque faz, é verdade, mas é pouco. Há pouco incentivo. Há também alguns déficits naquilo que é a nossa comissão de arbitragem. Onde é que estamos os nossos comissários? Nós temos que ter cada vez mais jovens a entrar para comissários. Não sei se concordas com isso. Eu concordo que o ciclismo, há um nome que encaixa bem no ciclismo, que é precariedade. Pronto. Infelizmente, vai bater quase tudo à estrada, não é? Por isso é que se calhar me foram acusando de que, quando eu digo que o motor da economia no ciclismo, não aqui, é mundial, está na estrada. Porquê? Porque é na estrada que se vinga. Os massagistas têm uma capacidade porque todos nós temos direito a constituir uma família, Pedro. Eu comecei com 11 anos, mas sustentavelmente, do ponto de vista financeiro, eu consegui criar uma família, construir uma casa, comprar os meus carros, comprar a minha moto. Deves isso à estrada. E devo isso à estrada. Sim. Bom, mas há outros atletas que devem isso às outras vertentes. Mas, efetivamente, aquela que melhor remunerada é e que as organizações mais dinheiro têm e que os investimentos maiores no ciclismo se faz é na estrada. Mas não quer dizer que as outras tenham que ficar para trás. O que eu te quero dizer é que o motor da economia é a estrada e que também a estrada tem que alimentar o VTT. Porquê? Porque é do VTT que às vezes, como eu outro dia apliquei sem receio nenhum de aplicar novamente, o viveiro da estrada está também dentro do VTT.
E da pista e de outros. Não sei se concordas com isso. Eu concordo plenamente contigo, porque eu não vejo a estrada como uma agressão ao BTT, muito pelo contrário. Vejo exatamente. Os miúdos nascem no BTT exatamente. E chegam aos 16, 17 anos, se quiserem passar para a estrada. Mas para não perdermos aqui o fio, eu posso te perguntar 2 ou 3 coisas críticas em relação à Federação. Eu também. Onde é que estão? O que é o cycling em Portugal? Podem-me explicar? Onde é que ele está? O que é que são os centros de VTT? Podes-me explicar se há algum centro de VTT em Portugal a funcionar? A única coisa que eu vejo é as inaugurações que se assam um porco no espeto e pouco mais. E quando eu vou fazer provas, vejo a utilizar-se um centro de VTT para se fazer uma festa no fim. Eu não conheço nenhum centro de VTT em Portugal a funcionar. Onde é que está esse investimento? Para que é que foi feito este investimento? Onde é que está a comunicação deste investimento? É fazer um anuário por ano? Andar a tirar umas fotos e publicar as fotos do... Não é. Não podemos estar estagnados no tempo. Eu tenho as minhas críticas. Aonde é que está esse programa que o Pedro falou da formação? Aonde é que está? Não existe. Existe no papel? Que ainda outro dia eu falava com alguém da Federação, não é? E, o Cândido, não, isso já existe. Mas não se aplica em nada. Não se aplica em nada. Pedro, vocês como pais, como diretores de prova, diretores de equipas, como organizadores de prova, essa precariedade que infelizmente custa-me dizer esta palavra, existe. E não é fácil também, porque se não fosse à conta daquilo que é uma coisa que já não existe, sabes que o associativismo já não existe quase. Cada vez há menos. Se não fosse a vossa carolice... Eu acho que tu ouves os meus podcasts, porque eu passo a vida a dizer isso. Agora ficava-te bem dizer que ouves. Não ouço todos. De vez em quando ouço alguma coisa, mas deixa-me só dizer... O associativismo está morto. Não está. Mas nós temos que arranjar ferramentas para o estimular. A carolice. Eu, enquanto pai... Porque eu também sou pai. Esqueci-me há pouco, na minha apresentação, de dizer que eu também sou pai de um atleta. Que isso faz parte. Okay? Isto é muito importante. Vives as dores do ciclismo moderno também. Exatamente. E por dentro. Bom, dizer-te que, na continuidade da conversa há bocadinho, efetivamente tu tens toda a razão. Mas isto é mais abrangente que só a classe de treinadores. Nós temos que criar estímulos. A Federação tem que, junto deste programa, tem que ser intensivo, melhorado a cada dia, modernizado a cada mês, comunicado a toda a hora, porque a comunicação da Federação, neste momento, existe, mas é uma comunicação muito redutora, uma comunicação muito desportiva dos resultados. A Federação tem que comunicar para o país, tem que comunicar para toda a comunidade e também para fora de fronteiras, com o Cycling Portugal, por exemplo, aquilo que de bom temos, aquilo que é o ciclismo, porque o ciclismo é muito. É sustentabilidade, é uma bicicleta que serve para competir, mas também serve para nos levar até ao nosso trabalho. É uma bicicleta que serve para nós termos lazer, é uma bicicleta que serve para promover o turismo, alimentar o turismo, alimentar... Há uma série de... Os CPTs, neste momento, que parece que estão a ficar também, e é uma comunidade que eu sinto um bocadinho revoltada, porque há o CPT de lazer e há o CPT de competição. O CPT de competição não é CPT de competição, mas faz as duas coisas. E que se cruzam entre os VTTs e a estrada. E eu vejo essa comunidade também um bocadinho revoltada. Sabes, Pedro, que essa comunidade alimenta a própria Federação, alimenta o comércio tradicional, alimenta a hotelaria, alimenta a restauração. Estamos a falar que todos os meses há muitas provas ligadas a isso. E o ciclismo é mesmo isto. Agora, quando eu falo naquele trabalho de base de acompanhar os miúdos a partir dos 10, 12 anos, é de mãos dadas com vocês, com os técnicos, com os clubes e com os organizadores. Porque a Federação, se calhar, também terá que arranjar aqui sustentabilidade financeira de uma forma equitativa, uma forma, no monte é preciso... Eu, como te disse, eu não é porque andei a fazer campanha, eu não preciso de ir às provas para saber quais são os déficits. Eu ajudo algumas associações, e aqui eu digo ajudo. Eu cobro um serviço às associações diferenciado de todos os outros. Eu cobro um serviço a uma organização
de formação diferenciado do ciclismo profissional. Sabes porquê? Porque essa é a minha obrigação. O investimento de marketing que eu fiz na minha empresa foi de ser 30% ou 40% aos preços, às associações regionais e aos clubes de formação. O meu valor que retiro daí sabes o que é? É o investimento de marketing da minha empresa. Porque eu sinto essa obrigação de ajudar a formação e de ajudar as associações. Porque depois eu acabei por ter frutos. Sabes porquê? Porque atrás desse trabalho vem outro. E este foi o meu investimento dentro da minha empresa. Porquê? Porque foi ali que o Cândido nasceu. Foi ali que o Cândido teve dificuldades. Foi ali que o Cândido, pela primeira vez que correu o grande prémio do jogo e depois o Jornal Notícias, ainda era amador, que corria no Paredes, deu 52 Paredes móvel, ok? Foi aqui que o Cândido, quando da primeira vez que chegou a uma corrida do jogo, encontrou barreiras e um pórtico e publicidade, porque até lá, no ciclismo, eu corri do tempo de um risco no chão, Pedro. Não havia nem um pórtico. Eu tenho as minhas primeiras fotografias que levei para a apresentação e a minha primeira bicicleta pendurado no quarto do meu filho. Que hoje não se parece a nada. Eu sou desse tempo. E aquilo que mais me surpreendeu quando eu, em sub-23, fui correr com os profissionais, foi toda a logística que estava envolvida naquilo. E que tu te sentiste ciclista, já te sentiste profissional. E eu era primeiro ano, eu corria na Cipar F-Mota. Eu antes de entrar no Paredes, o meu primeiro ano de sub-23 foi na Cipar F-Mota. E depois é que entrei no Paredes. E eu na Cipar F-Mota, que andava numa 504, ok, e que lavava a roupa à mão, eu cheguei a um grande prémio do jogo e encontrei toda aquela estrutura. E hoje, eu ainda encontro provas a ser organizadas pela carolice dos pais, pela carolice, e vai ter que continuar a haver esta carolice, esta vontade de nós querermos ajudar o ciclismo, todos, porque senão não existe formação. De qualquer maneira, a Federação tem que criar aqui alguns mecanismos. Por exemplo, já me pediram imensos, e eu tenho às vezes ajudado, fita para balizar no monte. Eu acho que isto devia de ser uma coisa que a Federação devia ter, sei lá, não sei quantos quilómetros, e patrocinar as provas com uma fita oficial, com 2 ou 3 patrocinadores, parceiros da Federação, para ajudar uma coisa que não se vê, mas custa dinheiro. Muito dinheiro. A água, eu às vezes levo paletes de água no caminhão para nós, colaboradores e todos, e ponho água na sala de controle, porque ponho água, porque as organizações, a precariedade de algumas organizações não tem essa capacidade. E isso tem que ser trabalhado e tem que ser ajudado, porque nem sempre os subsídios pode ser a solução. Mas diz-me uma coisa, essa precariedade, porque eu também identifico isso, essa precariedade também não tem a ver com a tal falta de conhecimento, a falta de profissionalismo que existe por parte de quem lá está? Há uma parte que sim e outra não, Pedro. Como disseste bem, os subsídios fazem falta. Nós não conseguimos fazer nada hoje. Repara, eu sou contra os subsídios, eu sou contra os subsídios de uma forma consistente, mas eles fazem falta para dar início e para arrancar. Tal e qual. E eu defendo isso, mas também defendo que deva haver critérios e objetivos para a atribuição dos mesmos. Não é tirar dinheiro ao ventilador. Se nós na formação conseguirmos termos aqui um apoio na comunicação que já existe, mas tem que ser reforçado ainda. A tal falta na comunicação que nós temos é, por exemplo, nas provas de formação, cada vez mais as provas de formação devem ser comunicadas, os miúdos têm que ter esse incentivo, têm que ter esse gosto, já que utilizam as redes sociais, já que possam ver-se num vídeo, possam partilhar isto e possam dar retorno a quem os ajuda, às organizações. Isto tem que haver... eu diria que isto pode ser... Não é nenhuma loucura minha. O ciclismo já merecia ter um canal público ou público ou privado de um ciclismo digital. Nós temos conteúdos de toda a panóplia de vertentes que nós temos e de toda a comunidade entre
O calendário, nós temos calendário, não é sazonal, como era antigamente, nós temos calendário de janeiro a janeiro, certo? Concordas? E nós temos conteúdos para termos aqui um canal digital. Nós teremos que apostar, teremos o investimento no marketing e na comunicação não é deitar dinheiro fora. É investimento. E uma das coisas que nós tivemos um campeonato de Europa de Sub-23 2 anos seguidos, e streaming, um streaming que tu hoje fazes com uma câmara igual às que nós temos aqui, com um computador simples, com qualquer coisa, não tivemos. Nós, pelo menos os campeonatos nacionais de todas as disciplinas, deveriam ter um streaming. Defendo isso por completo. Está na altura de nós revolucionarmos também na parte da digitalização. Deixa-me colocar-te agora aqui outra questão para nós avançarmos, que eu quero passar para o ciclismo de estrada também, porque acho muito importante e acho que há pessoas que nos querem ouvir sobre isso. Mas antes de passarmos para o ciclismo de estrada, outra coisa que interessa a treinadores e atletas é, eu não sei até que ponto é que um presidente, uma direção pode intervir sobre isto, mas acredito que sim, que é, não há critérios de seleção. Se eu, como treinador, quiser, por força das circunstâncias, porque tenho um atleta que não tem dinheiro para estar numa equipa que lhe permite ir lá fora, se eu quiser que esse atleta tenha um lugar na seleção, eu não tenho critérios. Eu não sei para que dia é que devo preparar esse atleta. Eu não sei em que dias é que eu devo ter avaliações. Eu não sei como é que eu ia apresentar os resultados desse atleta para que ele possa ter uma oportunidade de se mostrar. Está na minha apresentação. Isso está escrito. Eu sei, mas eu estava aqui a puxar-te. Não, isso está escrito. Quando há pouco me disseste, o que é que mudou o Cândido desde a apresentação até esta entrevista? Nada. O Cândido só continuou foi a trabalhar. Isso está escrito na minha apresentação. Este trabalho de base, com os miúdos, indo fazendo estes testes físicos, indo sendo avaliados por pessoas da área, indo ficando aqui com todo um perfil traçado, ok? Se estivermos a falar de Donil, eu inclusivamente deveria de puxar para dentro esses técnicos que são, se calhar, os melhores dos melhores, para criar aqui algumas fórmulas de nós avaliar as técnicas também, porque nem sempre o ciclista que ganha uma corrida hoje é o melhor. É o melhor. Sim, concordo plenamente. Porque ele teve a ser estimulado para aquilo, mas vamos lá ver, ele não tem o potencial para essa programação que vai ser no próximo ano no Mundial em determinado país ou no Europeu em determinado país. E tecnicamente, puxando se calhar aqui o DH e o próprio VTT, ok? E outras vertentes, nós também temos que avaliar a parte técnica da coisa. Mas o que eu te queria dizer é que nós, ficando com este registro, nós é por aí que temos que avaliar e temos que selecionar os atletas para a seleção. E esses atletas vão começar a ser identificados cá atrás e vai ter que haver aqui uma programação, que também já há, mas há de uma forma dos 15 dias antes. Tem que haver aqui um planeamento, porque o que mais me... E que é uma luta que eu gosto de enfrentar, porque é um desafio. O planeamento de tudo isto é mudança. Tem que haver esta mudança, Pedro. Porque, vamos lá ver, as seleções, para ser trabalhadas a 2032, vamos ter que começar a ter... Os miúdos são aí. O valor deles está aí. O trabalho está aí para ser feito e eles estão a fazê-lo. Pode-se fazer pelo caminho mais fácil ou pelo caminho mais curto. O caminho mais curto, às vezes, é o mais difícil. O fácil. Porque não se pode deixar os miúdos, porque eu passei por lá. Estar a treinar com o miúdo mais velho, e o miúdo mais velho é aquilo que dá as recomendações. Faz isto, olha, e se tu fizeres isto, se calhar vai ser complicado. Não. Nas idades de formação, meter esforço psicológico, não é? Estar aqui a meter pressão, não é o melhor para o crescimento. Pedro, nós temos que ter um acompanhamento que nos vai ditar quem é que são aqueles que têm que ser selecionados. E temos que dar oportunidades a alguns que não ganham corridas, que podem ser uma agradável surpresa e que à frente nos podem trazer resultados. Ok? Este trabalho tem que ser feito de forma moderna, de forma equitativa, de forma isenta, ok? E que nos vai trazer resultados. Naturalmente que nós temos que agilizar isto com todo um calendário que é feito por uma equipa que tem os seus poucos recursos, que
porque são meia dúzia de patrocinadores, meia dúzia de amigos, às vezes até são os próprios pais que têm uma empresa e investem dentro daquela equipa e depois têm a volta a Portugal do futuro, mas o miúdo, por incompatibilidade com algumas datas, a ir à seleção, ou tem uma prova dentro de uma área que até é o vosso patrocinador da vossa equipa, e o miúdo tem que correr. Paciência, há coisas que vão acontecer sempre. Não se pode ter o melhor dos dois mundos. É verdade. Quando se aposta numa seleção e tu és um atleta que vais à seleção, terás é que ter esse planeamento lá longo, lá de trás. Mas é preciso saber como aceder a essas oportunidades. Candidato, duas coisas que eu vou deixar aqui novamente, uma sugestão, a ti acho que nunca te as dei. Há muitos anos atrás, numa reunião na Associação de Ciclismo domingo sobre escolas, eu levei duas sugestões. Uma delas foi semi-implementada uma delas é o contrato de formação desportiva. Isto está previsto na lei, está em decreto de lei. A única coisa que a Federação Portuguesa de Ciclismo tinha que fazer, segundo me informaram na altura alguém da área do futebol, era pegar no diploma que já passou em 1992-93, homologá-lo. E o que é que isto permitiria? Em vez de termos a asneira que temos atualmente, era permitir que cada clube determinasse o valor da sua própria formação. Isto é, na minha opinião, fundamental. Isto fixa pessoas. Porquê? Eu vou dar aqui o meu exemplo. Eu criei uma academia com determinadas condições. Agora imagina que eu invisto nos miúdos que estão comigo, biomecânica, como tu falaste, que é o meu principal trabalho, biomecânica, avaliações, nutrição, todo tipo de acompanhamento. Não é justo. Não é justo que esse trabalho seja comparado e eu receba, se o miúdo for depois para o profissionalismo ou se for para outro clube a troco do contrato da banana, como eu costumava chamar, não é justo que eu receba o mesmo de um miúdo que teve num clube orientado por pais, com todo o mérito para os pais que fazem isto de voluntariado, com todo o mérito, não é? Mas é preciso separar o trigo do joio. Pedro, eu não conheço esse contrato que tu estás a dizer que está embrenado, se calhar como os outros... Está homologado. Não, o que eu disse está homologado e eu na altura levei, está aqui o decreto de lei, é isto. Certo. Porque foi um advogado que trabalha no futebol e que é o contrato com que os miúdos do futebol trabalham, está bem? E ele mostrou-me isso na altura: Pedro, a tua federação só tem como homologar isto, mais nada. E depois cada um faz o seu. Se é justo, se não é justo, depois tem que ser avaliado caso a caso. A federação pegou onde diz que um juvenil vale 100 euros, um coisa vale 50, por aí fora. Pedro, eu vou Isso não é justo. Eu vou-te dar um exemplo. Quando eu entrei para a vida pública, como autarca, eu acabei por ser logo posto em cima da mesa uma coisa que é: temos que fazer uma redução aos clubes de 50%. Nós temos um contrato de programa que todos os municípios têm, que é uns contratos de programa de atribuição de subsídios a clubes, e que pode ser o contrato de programa anual que se atribui um apoio para a sustentabilidade desse clube, mas também pode ser feito um contrato de programa para um apoio a determinadas atividades. E nós temos tínhamos 60 e tal clubes das diversas modalidades que existe, ok? E estavam todos a receber X por 150 euros, por exemplo, que era na altura por atleta de formação. Era mais até na formação que nós... Era na formação que nós comparticipávamos. 150 e nas deslocações a determinadas competições recebiam mais um apoio de apoio de transporte, etc, etc. Isso não é justo. Ó Presidente, isso não é justo. Eu vou reduzir 50%? Não. Eu vou equacionar aqui aquilo que é o justo. Mas para ti o que é o justo? Vamos lá ver. Se um clube usufrui das instalações públicas da Câmara Municipal, sendo elas as piscinas, sendo elas os pavilhões, sendo elas os relevados sintéticos ou naturais, ok? Tem formação, tem que ser atribuído X. Mas eles não têm custo com eletricidade, eles não têm custos com manutenção, eles não têm. Temos outros clubes que têm pavilhões próprios e temos outros que não têm pavilhões. Correm na rua. O atletismo corre na rua. O ciclismo corre na rua. O BTT é no monte. Tem que haver aqui uma diferenciação. Porque se eles quiserem organizar, a grande dificuldade das organizações em Portugal, e nomeadamente na formação, embora que isso esteja com participados já 80% e 90%, mas mesmo assim
não deve ser o suficiente, e vamos trabalhar nesse sentido também, que é que as forças de segurança. Nós vamos para dentro de um estádio e conseguimos, ou para dentro de um pavilhão, e conseguimos com 4 câmaras ou 5 transmitir um jogo. No ciclismo não é assim, sobretudo na estrada, não é? E a segurança. Sim, tem que ter segurança, mas é aquela segurança. No ciclismo, nomeadamente também na estrada, é doloroso, não é? Sim, sim. É doloroso, essas rubricas. E então, eu fiz aqui alguma diferenciação. E no ciclismo, isso que tu dizes tem toda a razão. Tem que existir contratos de programa, naturalmente, e que definam determinados apoios que a própria equipa e que tenhamos aqui objetivos que a própria equipa, o clube ou a escola, cumprindo determinados objetivos, tem uma majoração. Ou não. Não é só pelo número de atletas, pelo número de afiliados, que se tem que pautar isto. Esta diferenciação, eu concordo plenamente. Eu desconheço o que é que existe, mas se eu chegar a ser presidente da Federação Portuguesa de Ciclismo, isso é uma das coisas que tem que haver justiça. E essa justiça, Pedro, tem que ser valorizada pelo trabalho do técnico, se o técnico é qualificado, por tudo, ok? Porque, efetivamente, eu também sei que há aí algumas discrepâncias nos apoios dos transportes, porque eu sei qual é a dificuldade do transporte da mobília do VTT e do transporte da mobília da estrada. A estrada é mais fácil, correto? Mas se falarmos no paraciclismo, cuidado. Quando eu organizo os campeonatos nacionais... Muito sensível. Quando eu organizo os campeonatos nacionais, ok? Vocês têm noção... Nos campeonatos nacionais de paraciclismo tu viste com uma realidade completamente diferente. Sim, mas vocês têm noção de quantos quartos adaptados é que nós temos na nossa hotelaria? 1, 2 por hotel. Nem todos têm essa necessidade no paraciclismo. Sim. Nem todos têm. Sim. Mas é uma realidade que está aqui e que existe. E depois, o transporte para eles, a mobilidade deles. Eu tenho isso presente, Pedro. Sabes porquê? Porque eu venho de lá de baixo. Eu comecei como atleta, fui autarca vida pública e estou nas organizações, presto serviços e ouço o comissário. Não lhe vamos chamar a reclamar, mas a protestar algumas coisas. Ouço o organizador, ouço o pai, ouço a mãe, ouço o treinador, ouço o diretor, ouço o presidente do clube, ouço o presidente da associação, ouço o diretor da associação regional e às vezes da associação local. Eu tenho ouvido isso ao longo de 7 e 8 anos que ando nesta vida. Eu não estive embrenado. Eu tenho estado no terreno e tenho estado a perceber as dificuldades que existem. E nestes últimos 60 dias, estas 150 pessoas com quem eu falei ajudaram-me ainda a conseguir perceber todas as outras lacunas que existem. Todas não. Que eu ainda vou falar com mais pessoas. E certamente que ainda vou encontrar outras situações que me vão ajudar no futuro a corrigir. Se eu for presidente da Federação Portuguesa de Ciclismo, que creio e que tenho capacidade para o ser. De qualquer forma, é todo um trabalho que eu tenho estado a fazer e que quem tiver, e que fica aqui no ar, quem tiver dificuldades, por via até da minha página do Facebook, podem-me questionar, porque eu não consigo, é humanamente impossível eu conseguir falar com toda a comunidade do ciclismo, com todos os clubes e com todas as pessoas do ciclismo, não é? Eu tenho estado a fazer contactos, mas não vou conseguir falar daqui até ao final de outubro com toda a gente. Obviamente, mas quem quiser perceber alguma coisa das minhas intenções ou quem quiser expor alguma coisa, que me contactem, porque eu estou normalmente deste lado para ajudar. Kenny, dou-te por aqui outro problema para ouvir as tuas ideias. Não é soluções, porque se tivesse soluções nas mangas estava a tirá-las para aí. Mas vou-te pôr aqui, vou-te falar em números concretos, para dar aqui ênfase àquilo que é o problema. É um problema que... Vamos passar para a estrada agora, está bem? Para aqueles que acho muito importante. Só para fazer aqui um resumo e esta transposição. Eu sou apaixonado por BTT, como tu me conheces. A minha vida é aqui que eu me revejo.
Eu não tenho aqui qualquer grau de conflito com a estrada, muito pelo contrário, sou um apaixonado pelo ciclismo de uma forma geral, desde o BMX, que para mim é o desporto nato da cidade. Há pouco falavas da questão da cidade. Eu tive uma BMX. Também eu. Mas dei uns tombos e depois não gostei. Pronto, eu na BMX posso dizer, tenho uma clavícula partida, foi a primeira vez que parti a clavícula e rasguei os ligamentos todos do tornozelo direito da segunda vez e encostei BMX. Acho que o BMX é o desporto das cidades. O BTT tem lugar em todo lado, francamente. O ciclismo de estrada é preciso intervir. Há aqui uma questão: é preciso intervir sobre a segurança rodoviária para que todos os ciclistas, todos os utilizadores da bicicleta, os CPTs, possam andar com mais tranquilidade. Também podia falar aqui sobre umas ideias, já tenho falado sobre isso, sobre a maneira como a própria Federação Portuguesa de Ciclismo deveria chamar a si a responsabilidade civil de promover a segurança rodoviária. Okay? Eu não vejo, uma vez mais, eu não vejo isso como um gasto. Eu acho que se houvesse uma campanha constante de promoção, ou até mesmo nesta altura do ano, que é quando chega a primavera e começam a sair mais pessoas, o cidadão comum, que atualmente não se revê na Federação Portuguesa de Ciclismo, porque não se revê, iria começar a perceber que, não, olha, estão aqui uns gajos, falamos assim, à norte, que até estão a fazer alguma coisa por mim. Pá, se calhar, até filiando-me na Federação, eu estou a contribuir para esta causa. Que é simplesmente, eu não faço desporto, eu só ando, pego na minha pasteleira e vou pedalar. Mas estes fulanos, esta federação, está aqui a fazer campanha pela segurança rodoviária. E eu acho que isso era fundamental. Isso faz parte de um programa que se chama Comunicação. Num todo. Comunicação, sim. Num todo. Ciclismo de estrada. Vamos falar sobre carreiras, está bem? Que também acho muito importante. Isto para dizer que sou fã absoluto do ciclismo de estrada e, uma vez mais, o BTT serve como formação. Acho que o BTT deve ter oportunidades para fazer profissionais, mas não tenho problemas nenhuns que o BTT alimente a estrada. Nenhuns, pelo contrário. Mas olha que também, às vezes, a estrada alimenta o próprio BTT. E sabes onde é que a estrada alimenta? Acho que isto... A pista. Sim. O ciclismo é a mão. Certo. E depois cada dedo é uma das vertentes. Quantos atletas é que nós temos profissionais da pista em Portugal? Não existe, em Portugal não existe. Mas temos resultados. Temos, sim senhor. Há um trabalho feito pela pista. Sim senhora. Mas quem é que alimenta? Quem lhes paga o ordenado depois é a estrada. Sim. Completamente. E lá está. Tem havido aí uma boa articulação para que eles possam estar disponíveis, porque são em épocas diferentes e eles têm que alterar às vezes o próprio calendário de quem lhe paga o ordenado, porque os objetivos primeiramente são da equipa. Estamos a falar de uma grande parte deles que estão em equipas World Tour. Sim. E eles conseguem conciliar e conseguimos ter ótimos resultados. E se não fosse eles estarem na estrada, provavelmente eles não conseguiriam estar a viver e a dar à pista, a dar a Portugal essas medalhas que têm dado. Ponto final. Cândido, 2018, isto são números oficiais também, foram dados numa formação que eu tive em Coimbra o ano passado, em dezembro. Portanto, números oficiais. Em 2018 nós tínhamos, a nível mundial, a UCI tinha registrado 43 mil atletas sub-23. Em 2023 registavam-se apenas 21.196. Ou seja, há aqui uma fuga de jovens do ciclismo no sub-23, que é uma parte. Na tua opinião, isto tendo só uma opinião como ciclista, como apaixonado, porquê é que tu achas que o ciclismo não está a ser capaz de captar o sub-23? A fixá-los? A fixá-los. Sim. Uma opinião. Pedro. Estou-te a perguntar isto como Cândido Barbosa apaixonado, não como candidato. O Cândido Barbosa, antes de ser candidato, foi ciclista e foi tudo aquilo que eu já falei. Mas, hoje, é uma pessoa que... E se calhar, lá está, eu tenho que falar outra vez na fábrica do meu pai. Eu podia estar a tomar conta da fábrica do meu pai e não estou. E se calhar tinhas mais dinheiro. Exatamente. Mas a minha forma de ver o ciclismo, eu amo o ciclismo num todo, de forma incondicional. Para mim, sabes quando tu és pai e depois estás em determinado sítio e ouves uma criança a chorar ou estás a sentir que ela está... Eu já me incomodei com isto. Porque sou pai, já tenho 2 filhos que vão fazer 24 anos e tenho mais uma menina de 10 anos. 2 filhos com 24 anos porque são gêmeos. E um deles é ciclista. E a partir do momento que tu és pai, tu ficas com uma sensibilidade extra para... Quando ouves uma criança a chorar, tu percebes que alguma coisa não está bem, não é? Eu já cheguei a ter alguma chatice, entre aspas, de ver pessoa... Correto? Porque essa sensibilidade vem a partir do momento que tu és pai. Mais ainda.
porque nós todos somos humanos, mas depois essa característica acaba por te sensibilizar mais. Bom, no ciclismo, eu passei por tudo já. Eu passei por tudo. E sei. Porque amar o ciclismo de uma forma incondicional é isto, é olhar para tudo que anda de bicicleta, para tudo que se mexe de bicicleta. Eu às vezes vou de moto, vou de carro, ou até vou de caminhão, que também conduzo, e quando passo na estrada por ciclistas, dou sempre aqueles 3 troques, porque, epá, eu nunca assustei nenhum ciclista, e brinco, entre aspas, cumprimentos com um toque, ok? Mesmo de moto, que vejo grupos, passo e faço aqueles 3 ou 4 toques para ele sentir, e às vezes levanta a mão, e porquê? Não é porque eu queira agradar ninguém, porque ninguém me conheceu, ok? Ninguém me conheceu, simplesmente é a forma que eu estou na modalidade e que me obriga, o meu sentimento dá-me para isto. Isto não é nenhuma loucura minha, não sou. Agora, há uma coisa que eu sei, e que ando a dizer há muitos anos. Nos júniores, é o degrau mais alto que existe. Júniores, entrar a sub-23. E hoje, a modernidade do ciclismo, que é isto que nós temos que acompanhar. O Pedro anda a dizer isto há 15 anos. Atenção que eu já deixei de ficar a bicicleta, vai fazer para 15 anos agora. Eu deixei em 2010, ok? Eu estou no 14º ano que não ando de bicicleta. Parece que foi ontem, mas não. Já lá vão quase 15 anos. Eu ando a dizer isto há mais de 15 anos. Há mais de 20, porque eu corria e dizia isto. Para mim, a dificuldade maior no ciclismo e na estrada é chegar a júniores e dar o degrau, aquele degrau. Porque tu até júniores, bom, desfrutas da bicicleta, se não tiveres nenhum diretor que te pressione e que às vezes te leve a obrigar a abandonares, porque isto é importante, esta vida saudável, porque nós temos, olha lá, eu sou de Rebordosa e eu hoje conheço imensas pessoas, eu conheço o país como pouca gente às vezes conhece, porque vou ao telefone, fica em tal lado e assim, antes tem uma bomba, depois tem... Ui, mas o que é que conhece aí? Porque já lá passei várias vezes de bicicleta. Eu conheço muito mais estradas nacionais do que algumas vias rápidas que agora têm surgido. Para te dizer o seguinte, nós, na estrada, quando chegarmos a júniores, passamos quase diretos a profissionais hoje. Hoje, aqui há uns anos atrás, nós fazíamos aqui determinada quilometragem, 60 km em cadetes, 100, 120, mas que haveria muito poucas provas com a distância máxima, algumas vezes as corriam em conjunto, e depois passamos a sub-23. Ao passar a sub-23, o que é que representa? Representa que tu, ao fazeres uma parte do calendário com os profissionais, tu passas de júnior para profissional, porque corres junto com os profissionais. E isso leva muitos miúdos, psicologicamente, a ficar abatidos e a largar a modalidade. Em Espanha, a realidade é um bocadinho diferente. Eu tenho vindo a acompanhar, sabes que tive 4 anos a correr na antiga Banesto, que hoje é Movistar, da vida, com a mesma estrutura, com as mesmas pessoas, ou quase com todas elas, e dizer-te o quê? Nós em Espanha, esta dificuldade é porque não há onde encaixar os miúdos. A formação em Espanha tem muitos miúdos. E quando se chega à sub-23, não há equipas que os consigam albergar todos. Em Portugal não é tanto assim, mas também é um bocadinho. Nem sempre há vagas para encaixar todos os sub-23. Mas a maior dificuldade é eles não trazer esta preparação de base que eu quero implementar para que realmente, quando cheguem a júniores, já estarem altamente preparados neste ciclismo moderno para... Nós temos aqui um exemplo recente. Morgado, o que é que aconteceu? Passa de júnior para profissional, para todos os efeitos. Pronto. Sim. Mas ele, para mim, não é um extraterrestre, mas é um ciclista que já deu provas, que está aqui um caso sério do ciclismo internacional. Ainda bem, para nós, porque ultimamente, e estes últimos anos, nós temos tido imensos casos sérios, e que estão... E que o nosso ciclismo profissional está mais pobre porque eles estão a correr lá fora. A nível, deixa-me só fazer aqui uma questão de opinião que eu li até de uma pessoa que percebe mais ciclismo, muito mais ciclismo do que eu, e li nas redes sociais, efetivamente, que eu não tinha pensado dessa forma. Se nós formos a ver em termos de comparação com outros países,
nós temos tido a sorte de ter a mesma percentagem de pôr ciclistas lá fora que países que são colossos. Percentagem. Sim, temos de percentagem. Temos que avaliar sempre população. Tal e qual. População, quantos é que estamos a pôr? Nós temos estado a ter anos riquíssimos com ciclistas lá fora. Porque se olharmos para o atual, hoje, se olharmos para o pelotão, o CI, e vermos quantos portugueses é que lá estão, nós não ficamos atrás das grandes potências em termos de número. Mas eu, por acaso, já tive a oportunidade de pesquisar o que é que foi o acompanhamento do nosso António Morgado. Não vou partilhar, porque parece que pode ser tendencial. Não. O António Morgado foi acompanhado, e houve aqui toda uma evolução. Ele não foi estimulado, ele geneticamente tem, como eu tive. Eu tive a felicidade de geneticamente ter capacidades que outros não tinham. Eu comecei a ganhar corridas com 14, 15 anos e terminei aos 36 a ganhar corridas, que foi o meu último ano enquanto profissional em 2010. Ok? E porquê? Porque a genética me acompanhou. Se a genética não estiver lá, não há. Ponto final. Não há ponto final. Não é com bigarices que nós vamos bingar no ciclismo. O ciclismo é castrador, essa parte. Eu não falei das vigarices neste... Existe aqui o doping, que para mim é a modalidade que mais está à frente. É a modalidade que mais investiu na luta contra o doping. Na autorregulação. Exatamente. E é a modalidade que cada vez mais ganham os melhores. É a modalidade que provavelmente é mais controlada. É a modalidade que é feito controles fora da competição, na competição. Há passaportes biológicos. Há toda uma autorregulação, como disseste e bem, que está implementada. E cada vez mais restrita. Isto só para te dizer. O António Morgado tem valores que o Machin, com quem eu sou amigo pessoal e que falo algumas vezes, porque para mim é uma das pessoas que acompanhou sempre a formação, ok? E hoje ele tem um plantel baseado naquilo que foi a formação que ele estimulou lá atrás e que ele, no acompanhamento de todas as equipas, teve. E vocês veem quantos miúdos é que ele tem a correr na equipa com resultados fantásticos, ok? O Morgado, se não tivesse sido acompanhado e que se não fosse medidas as capacidades dele, ele nunca passaria para aquela equipa de júnior passar a profissional. Não. Ele tem já um trabalho de base feito que o Machin olhou para a base de dados do Morgado e disse, não, ele vai para ali. E deve estar a fazer um trabalho controlado, que ele há de ter o seu calendário programado, não vai fazer garantidamente 70, 80 dias de corrida, ele há de fazer X dias de corrida este ano, X dias... Há aqui um planeamento. Deixá-lo crescer de uma forma que a genética dele é capaz, porque ele tem feito os resultados porque a genética dele é capaz. Ok? Tem trabalhado, tem treinado e não sei o quê. Mas o Machin, garantidamente, que não o vai levar ao Giro e ao Tour, ou ao Giro e à Volta à Espanha. Se fosse na mentalidade que havia aqui há uns anos atrás, em Portugal também já se trabalha isso. Ok? As equipas portuguesas, uma grande parte delas, trabalham dessa forma. Um jovem é jovem, tem que fazer determinado calendário. A não ser que seja também já um jovem arrojado e com estaleca porque a Volta a Portugal tem 10 dias. Ponto. Não, e podemos levar qualquer jovem à Volta a Portugal. Sim ou não. Dependendo da capacidade. Porque a Volta a Portugal é muito exigente. No entanto, esse trabalho de base que tem que ser feito e que nós nos temos que modernizar, aplica-se também à estrada e inclusivamente à estrada. Mas uma coisa, e buscando aqui a relação com o Sub-23, com a perda de quase 50% do Sub-23 que falámos em alguns anos, essa diferença, isto para fazer aqui a relação, essa diferença que existe e que eu quero relacionar aqui com a perda do Sub-23. Quando tu eras corredor, a ciência não estava assim tão desenvolvida para hoje nós podermos, eu como treinador faço aqui uma avaliação física com ferramentas que hoje são relativamente baratas e consigo perceber se aquele praticante, se aquele miúdo de 16 anos tem potencial ou não, porque hoje é fácil fazer isso, e percebes um treinador perceber. E percebes o que é que tens que corrigir nele. E percebo exatamente o que é que devo trabalhar nele ou não. Implementar para haver um trabalho mais para um lado ou para o outro, de forma a que ele tenha uma evolução correta e saudável. Exatamente.
Acreditas que, por exemplo, a quebra dos sub-23 seja o facto de chegarmos ali a uma idade fundamental, onde nós hoje temos atletas como o Morgado, como o Remco Evenepoel, que também teve o mesmo percurso, basicamente, passa de júnior para profissional, e é o atleta que temos um Mathieu Van Der Poel, estamos a falar de atletas muito jovens, onde os atletas com 18 anos identifiquem logo, olha, o teu valor é este, tu nunca chegarás ali. E eles então abandonam imediatamente ali a carreira. Eu penso que não é por aí. Isso? Não? Eu acho que ainda não há este trabalho, ainda não existe todo esse acompanhamento em todos os miúdos. Eles chegam fragilizados a esta classe. Eles não chegam acompanhados. Eles não chegam com a capacidade física e intelectual que tem que ser trabalhada nos miúdos para suportar aquele degrau, para dar aquele degrau. E que nós passando este degrau, depois já entramos em carreira. Okay? Agora, a falta de acompanhamento... Pedro, eu sei que trabalhas... É grave, que biomecânica, trabalhas que não sei o quê. Mas tens noção se todos os miúdos que estão em júniores são acompanhados dessa forma? Não são. Muito poucos. Muito. Já está aqui a resposta. Não precisas de me perguntar a mim. A resposta está aqui, Pedro. E este trabalho de base que eu quero fazer, quando chegar a estas idades, tem que ser intensificado. Tem que ter ainda mais ferramentas. Tem que haver aqui um plano e orçamento na Federação para isto. Para nós combatermos. Pedro, se não houver formação e se não houver uma formação saudável e modernizada, nós não temos ciclismo. Seja ele na vertente qual for. Não, de forma, mas isso é como eu só pico a mim, porque é parte da formação, é um trabalho. Mas agora vamos para os profissionais. Uma vez mais, voltando, esta direção que agora termina, a impressão que deixou passar é que fechou os olhos a um dos maiores escândalos de doping, novamente, na história do ciclismo português. E quando eu digo fechou os olhos, digo baseado nisto. Também desta ciência que eu falei, as evidências estavam todas aí. Nós tínhamos blogs internacionais, tínhamos especialistas, comentadores de ciclismo internacional a dizer, não é possível um atleta fazer aquilo. Uma vez mais, são valores de vencer um tour, são valores de vencer um giro. Só pode ser aquilo, não é? E continuou-se a levar, a empurrar o problema com a barriga para a frente, até haver uma investigação mais séria e pôr fim a isto. Isto prejudica o ciclismo, na captação de investimento, ninguém quer ter associado a isto, mancha uma vez mais o ciclismo, ou seja, a próxima direção que pegar nisto, seja ela qual for, também leva mais precariedade por causa disto. Eu acho que não. Achas? Não, fala. Então. Pedro, se realmente este trabalho for implementado, este trabalho que eu te digo de base for implementado, é um primeiro princípio para a luta contra o doping. Eu sei que já existe um passaporte caseiro, um passaporte que está inclusivamente a ser subsidiado e que acho que foi por unanimidade que as equipas o estão a patrocinar, a ajudar aos custos desse passaporte. A Federação suporta uma parte e os clubes suportam a outra parte. Dizer-te o quê? Isto já veio tardio. Este passaporte já veio tardio. No entanto, não compete à Federação ser a reguladora, porque não é, do processo da luta contra o doping. Mas compete à Federação criar mecanismos, criar incentivos para que realmente não os miúdos e os mais graúdos e os profissionais levem a que realmente possam ir pelo caminho. Eu há bocadinho dei esta dica. É o caminho curto e o caminho fácil. Percebes isto? Sim. O caminho curto pode ter aqui uma subida, é curto, mas está ali. O importante é chegar àquele objetivo. Mas o caminho curto às vezes é difícil lá chegar e demora muito tempo. O fácil pode ser por aí. Okay? E este plano vai pôr de forma natural alguém que queira ir pelo caminho fácil vai ficar fora. Porquê? Porque se tu acompanhares com testes físicos, análises, mensalmente ou trimestralmente, os atletas, tu vais perceber a capacidade de cada um. E se houver aqui algo que saia fora dos parâmetros, facilmente é detectável. Ok? Porque ninguém que tenha um carro
com um motor 2000 cilindrada com 140 cavalos pode ir competir com os que tiveram ainda passada semana no Rally de Portugal. Não pode. E se calhar isso percebeu-se, mas não é a federação que compete ser o polícia da coisa aqui. Não, mas a federação... Isso é um trabalho do treinador, no terreno. Certo. Nesse aspecto, a avaliação. Eu não quero aqui acusar ninguém, mas efetivamente, se calhar, facilitou-se aqui um bocadinho. Mas aonde se está a facilitar, Pedro, eu há bocadinho fui claro quando te dizia que os resultados para a própria seleção, que foi logo o meu primeiro introdutório, não podem ser, os resultados não, peço desculpa. O critério de seleção não pode ser apenas o resultado seleção, da vitória. Sim. Exatamente. Eu fixei isso. Se fixastes, eu aqui estou a dizer tudo. Porque quando uma seleção ou uma própria equipa tem critérios de seleção baseado nos resultados, sabes o que é que vai acontecer? Os miúdos algo farão para ter bom resultado aqui, farão tudo extra, às vezes planeamento, para ter um bom resultado aqui, porque com base neste resultado eu vou ser convocado para aqui, ou para ali, ou para agora. Okay. Até posso ir à volta a Portugal. E aqui está o ex-libris da coisa. Procurarás implementar um programa de treinar limpinho, treinar certinho. Olha, já levamos... Modernidade. Modernidade. Já levamos 1h30 de conversa e eu quero falar aqui, pelo menos aqui mais 10 minutos. Ninguém vai ter paciência para nos ouvir. Vem, acredita que aqui que o pessoal no podcast e no coisa vem. Eu tenho. Quero só focar aqui então, ciclismo profissional em Portugal. Está mal ou está bom? Ou o que é que vamos fazer por isso? Como é que nós vamos pôr atletas sub-23... um atleta, estamos a falar de um miúdo com 19 anos que chega ali a uma idade, vou para a faculdade ou invisto no ciclismo, ou tento fazer as duas coisas e são verdadeiros heróis, mas aqueles que dizem assim, não, eu se calhar quero investir, até tenho potencial e quero investir numa carreira de ciclismo, como é que nós fazemos para esse miúdo não estar a ganhar 50 euros por mês ou 100 euros por mês? Como é que se vai trabalhar com as equipas? Há bocadinho eu falava que a precariedade, não é? Todos nós, independentemente do cargo que tivermos nesta família do pai e da mãe chamado ciclismo, deveríamos ter aqui objetivos de vida. E se o Pedro teve um objetivo de vida que constituiu família, comprou a casa, recorreu à banca e teve o seu carro e se viveu só do ciclismo, que foi o meu caso, nós temos de ter alguma sustentabilidade financeira. Não é fácil pegarmos e virarmos isto, darmos aqui a volta a 360 graus. Não é fácil. Mas o ciclismo profissional está em contraciclo. Vamos lá ver. Eu quando entrei para o ciclismo profissional, pagava-se muito mal. Porque vinha de uma recessão onde se pagou muito. Eu não sou do tempo da Cicasal. Eu quando entrei, a Cicasal terminou quase. Mas no tempo da Cicasal, da Roquita Feirense, que muitos pagava-se, aquilo que se paga hoje na atualidade. Mais. E sem a inflação. Porque se pusermos aqui a inflação, cuidado. Ok? Depois houve aqui uma descida enorme, e depois voltou a estabilizar, felizmente até em parte no meu tempo, a nível nacional. E entretanto, quando eu venho de Espanha, o ciclismo começa a cair, e quando eu abandono, atenção que os ordenados já estavam baixíssimos. E daí até hoje ainda não saíram deste... Não há aqui retorno, não há... Eu acho que nas organizações elas cada vez estão mais fragilizadas. Há aqui um fenómeno que a comunicação ajuda, mas que também... Eu concordo, porque este flagelo que o Pedro falou do doping tem vindo, se calhar, a afastar aqui alguns potenciais patrocinadores, inclusivamente na Volta a Portugal, que é o ex-libris aqui da estrada e que é um produto de excelência, um produto que temos que agarrar. A Federação é proprietária da Volta a Portugal, está concessionada a uma empresa privada, da qual eu acho que deve continuar concessionada. No entanto, se calhar a parte desportiva da coisa deveria de estar a ser orientada por pessoas ou pela própria Federação, se calhar. Mas o espetáculo, a parte comercial da coisa, sim que tem que estar na entidade privada. A Federação não tem que se substituir aos organizadores. Quando eu digo a Volta a Portugal, até as outras corridas, a própria Volta ao Algarve, as clássicas do Xisto, as federações não são de todo organismos
organizadores. Não. Existe organizadores privados. Mas em contraciclo é aquilo que eu digo. Nos últimos 10 anos, provavelmente, foram os anos que mais resultados tivemos internacionais. Que mais ciclistas fornecemos ao pelotão internacional. Existe aqui até algum trabalho, alguma capacidade. O Pedro há bocadinho falou, percentualmente, nós estamos ao lado dos grandes colossos. Sim, isso são métricas simples. É contraciclo. As equipas portuguesas não têm feito algumas um trabalho fantástico, outras têm estado um bocadinho mais atrás, como em todos os países. Se há demasiadas equipas ou se há poucas equipas, é relativo. Quantas equipas é que há em Espanha, com um país daquela dimensão e com um país, por isso, em Espanha, a maior dificuldade em sub-23, de caírem uma grande parte por não haver equipas suficientes aonde se encaixar estes profissionais. Porque tu, quando chegas a júnior, já começas a pensar numa carreira profissional, já começas a ter que treinar diariamente, já começas a fazer uma vida de profissional. Chegas a essa idade, tens que optar. Acompanhando da tua carreira académica, que vais conciliando, mas já te exige muito. E a carreira académica não pode ser excluída aqui e tem que andar de braço dado, que é uma das coisas que tem que ser trabalhada também, para que haja aqui algumas isenções mais e capacidades para podermos auxiliar estes ciclistas que têm uma carreira académica, como algumas isenções para o associativismo, que acho que têm que ser trabalhadas junto do governo, porque tu, Pedro, se estás na equipa e tens todo um staff a trabalhar na Carolice, eu acho que estes apoios de isenções ao associativismo deve ser intensificadas e deve ser trabalhadas para que realmente, lá está, é uma forma de combatermos. Deixa-me só, tu conheces perfeitamente o Estatuto de Entidade de Utilidade Pública. Não é? O problema, ou não, é a dificuldade, ou seja, o Estatuto de Entidade de Utilidade Pública já dá benefícios fiscais para as empresas que patrocinem e tudo mais. O problema é que isso está mal divulgado e há pouca forma. Lá está, quando um clube pequeno, como o meu, tem as pessoas que é o técnico, o massagista, falamos assim, isto é a realidade da maior parte dos clubes, é o motorista, é o massagista, é o mecânico, é tudo na mesma pessoa. Se calhar há aqui alguma coisa que fica aquém do conhecimento. Certo. E se calhar é nessas áreas onde eu defendo que a Federação não deva vir e substituir o meu trabalho, mas deve ser um apoio para quando eu preciso dizer, olhem, eu estou a precisar de ajuda nisto, vocês têm um advogado, vocês têm alguém a quem eu possa recorrer para me apoiar e para modernizar o clube nessa parte financeira, tecnológica, é aí que mesmo que isso tenha custos. Eu não te falei nas associações, e não querendo fugir aqui, e a conversa vai longa, mas eu as associações regionais, o trabalho de base, eu fiquei-me aqui no trabalho de base dos atletas, mas as associações regionais têm que ter esse apoio. Tem que haver aqui um trabalho em rede, onde não é só os subsídios que temos que comparticipar às associações, mas apoio humano e apoio técnico que pode liberar a associação de ter custos. Que é isto que tem que ser trabalhado. E ao trabalharmos em rede, vamos modernizar e vamos dotar estas associações de outra capacidade de trabalho. Certo? E é aqui que eu quero investir e mas que eu... Só para finalizarmos, no ciclismo profissional, quais são as tuas sugestões então para apoiar os clubes, para tirar alguma ou para tirar toda, isto não acontece do dia para o outro, e quem achar que venha, seja quem for, e que isto vai mudar do dia para a noite, desengane-se. Desengane-se. É verdade. Tenho perfeita noção disso. Mas como é que na tua ideia, no teu projeto, podes ajudar os clubes e os atletas a saírem da precariedade? Bom, profissionais, estou a falar dos ciclistas profissionais. Há aqui dois aspectos. Aos atletas e aos clubes. Exatamente. Quando nós chegamos à elite, a federação também não compete muito meter-se e pode ter aqui irresponsabilidade, que é o termo certo, de ajudar e facilitar. Mas um projeto profissional tem que ser autónomo. E tem que perceber se tem condições para desenvolver o seu trabalho. Porque tu sabes, Pedro, que a partir do momento que eu saí, tornou isto por escalões, não é? Quando o Pro Tour, sabes que eu sou do tempo que corria na Banesto, e a Banesto vinha correr a volta a Portugal. Sim. Corríamos todos na mesma divisão, certo? Agora não é assim. E isto tornou o ciclismo rico numa elite, que se chama Pro Tour. Depois tem todas estas divisões por aqui abaixo, não é? Nós não estamos mal,
e nós temos capacidade até de competir, não com os Pro Tour, porque não pode acontecer que uma equipa da nossa divisão possa competir com o Pro Tour e que lhe vá fazer frente. Nós nós não pagamos ordenados de milhões. Nós não temos o acompanhamento que eles têm, a todos os níveis. Não temos. A dedicação que um atleta, quando está no Pro Tour, tem toda uma equipa a trabalhar para que ele dê pedais e para que ele mentalmente esteja disponível para o acompanhamento, o planeamento, tudo isso. Não temos. Agora, dentro da nossa divisão, temos que estar o mais equilibrados e trabalhar dentro daqui. É preciso perceber que quando uma equipa, se não tem condições remuneratórias, tem que se reduzir alguma coisa para que realmente se possa dar o mínimo aos poucos que lá existem. A forma que hoje, infelizmente, está a existir na comunidade do país, que parece que há falta de mão de obra e está a entrar aqui uma imigração completamente descontrolada, não é? No ciclismo, também deveríamos ter aqui alguma cautela, algum cuidado, porque às vezes temos valores cá dentro capazes, mas estão omitidos. Lá está, este trabalho de base vai ajudar a clarificar tudo isto. E se nós tivermos a noção de que temos talentos cá dentro, porque é que vamos buscar estrangeiros? Sabes quantos ciclistas estrangeiros correm no nosso pelotão? Não fiz contas. Mas é um percentual elevado. Se for como ao futebol, eu não sei como é que ainda se constroem academias de futebol quando os portugueses representam 10% dos atletas. Eu não vejo tantos resultados no ciclistas internacionais. Eu fui imigrante. Não critico isso. Eu acho é que a minha equipa chamada Banesto, a base era de ciclistas espanhóis. Depois tinha 2 portugueses, tinha um italiano, tinha um russo, um francês. Ainda hoje, Cândido, corrijo-me se eu estiver errado, que deves conhecer as pessoas e estar com elas, de certeza absoluta. Ainda hoje a Movistar é conhecida por exigir essa base espanhola e esse nacionalismo. Exatamente. Ainda outro dia estive a falar com o Zé Biunzué, que leva uma excelente relação, 1h30, ok? A partilharmos ideias. E inclusivamente falar-lhe deste novo projeto que estou para arrancar na vida. E ele deu-me essa força. E pedir-lhe a opinião, como falei com o Machin, como falei com o Ricardo Scheidecker. O Ricardo Scheidecker também faz parte da minha comissão de honra. Porque é uma pessoa portuguesa que está no ciclismo e que fez um percurso extraordinário. Ele esteve na Pódio, da Pódio foi para o UCI esteve em várias equipas e hoje está na Tudor. Criou agora um projeto com o Fábio Cancellara, um projeto de eleição mundial, que ainda não está no Pro Tour, mas está a caminho. Ou seja, e é com essas pessoas que nós também aprendemos e que devemos partilhar estas dificuldades que temos cá e arranjar soluções para ela. Mas, no entanto, as equipas portuguesas não há nenhuma solução de risco e de esquadro e régua, como se costuma dizer. Não. Mas há todo um trabalho que tem que vir de trás que vai alicerçar esta precariedade que existe depois nos salários. Que a Federação, este projeto que eu tenho para termos um canal digital para o ciclismo, que terá que ser público ou privado, a meu ver, ou público mesmo, vai alicerçar a que realmente nós possamos ter melhores equipas com mais dinheiro, equipas com incentivos do tecido empresarial privado, porque um projeto em termos profissional é alicerçado pelos apoios privados e, naturalmente, se houver um retorno maior, é natural que o tecido empresarial possa investir mais na nossa modalidade. Assim como, se calhar, quando eu há bocadinho tocava na parte desportiva da Volta a Portugal, nós não podemos querer ter na Volta a Portugal os Pro Tours. Não podemos. Temos a Volta ao Algarve, que é aquele nicho, pela data, pelo clima e tal, mas também, se nós estamos nesta categoria, não podemos chamar os Pro Tours todos para a Volta a Portugal.
mas há equipas satélites de Pro Tour. Nós o que deveríamos de olhar para a Volta a Portugal e para a parte desportiva da Volta a Portugal é trazer a ela alguma competitividade mais, mas dentro deste nosso patamar, deste nosso nível. Para quê? Para que haja aqui uma competitividade mais acérrima, mais saudável e mais igual. Não pode haver aqui discrepâncias, porque se houver discrepâncias, nós acabamos até por não ter retorno para as equipas portuguesas. E a Volta a Portugal é de todo o objetivo principal de qualquer equipa a nível nacional profissional. Exatamente. Se nós conseguirmos reformular e termos... Quem ganhou a Volta a Portugal no ano passado? Pouca gente sabe. Pouca gente sabe. E isto, as referências do desporto, e na nossa modalidade, tem que também haver aqui alguns estímulos para que nós... Eu não estou a defender o meu tempo, mas no meu tempo havia outras referências em que fixavam gente à estrada, fixavam amantes a ver-nos competir, e hoje isso também caiu um bocadinho. E deve-se ao facto também da parte desportiva não ter acompanhado. E, em paralelo, a RTP tem feito um trabalho fantástico, mas eu acho que nós temos que começar... Não é só a Volta a Portugal. Não é só a Volta a Portugal que existe em Portugal. E a RTP não tem culpa. Não tem culpa, porque a RTP é um excelente parceiro da modalidade, é um excelente parceiro da Federação. No entanto, nós temos que apostar em ter diretos, streamings, seja o que for, no digital, e que hoje, por via de um aparelho igual a este, se possa, em qualquer lado, acompanhar, e se não se conseguir acompanhar durante o dia, ver à noite. Comunicação é tudo. Comunicação Isso pode ser um degrau que falta ao ciclismo profissional para que realmente se possam afirmar e poder ter um profissionalismo mais atualizado e mais saudável e mais remunerado. Esta é a comunicação que nos permitiu há 50, 80 mil anos atrás, segundo diz a ciência, dar o salto cognitivo para hoje estamos aqui a conversar e a contar histórias. É também a comunicação que revolucionou o nosso mundo com a internet que hoje temos todos aqui no telemóvel, e através da comunicação que as pessoas não estão a ouvir neste momento, aqueles que formos mais rijos, 1h45, Cândido. Garantidamente que ninguém vai ter paciência. Há uma coisa que eu acredito, mas também é esse o meu trabalho, eu acredito que a formação é o segredo. Acho que é nas pessoas que se investe, mas é também o caminho mais difícil, mais árduo, porque é o que demora mais tempo a dar frutos, mas dá frutos. Temos exemplos disso em Portugal. Eu não sou sportinguista, mas vejo o Sporting como um exemplo durante muitos anos. Foi uma referência à Academia de Alcochete na formação, e eu francamente acredito que é esse caminho. Peço-te agora 2 minutinhos que fales diretamente para as pessoas, para os delegados que neste momento em que nós gravamos isto já fecharam as candidaturas, serão eleitos no final do mês. Porque é que, se ainda não estão convencidos depois de 1h30, deixar uma mensagem curta, por favor. Pedro, eu não vim cá para convencer ninguém. Mas não, deixa a tua mensagem. Não estou a dizer que as pessoas têm que fazer o seu próprio juízo de valores. Exatamente. E a única coisa que eu peço é que escolham as pessoas certas para os lugares certos e que olhem para isto de uma forma como eu olho, de amar o ciclismo de uma forma incondicional e perceber que a constituição de uma Assembleia vai ter que ser feita por pessoas que percebam de ciclismo e que gostem de ciclismo e que estejam dentro da modalidade. Não pode ser feita por pessoas que temos que ocupar lugares, ou que pessoas que dependem de um subsídio da Federação, ou que pessoas que estejam a ser remuneradas porque prestam um serviço à Federação. Não. Isto tem que haver aqui um desinteresse para mais tarde. Ainda há 2 dias atrás eu dizia isso a uma pessoa, porque me disse, eu depois não tenho tempo. Eu disse, mas olha uma coisa, ali é sede própria para o senhor, porque ele, inclusivamente, me reencaminhou 2 e-mails, ok, de problemas que já teve e que não houve resolução para os mesmos e não sei o quê. E que, para eu tentar dar-lhe aqui uma solução para os problemas do senhor. Eu irei fazer o que está ao meu alcance, que não tem nada a ver com a Federação, mas tem a ver com o seio do ciclismo, com estes problemas que existem na nossa modalidade. E eu, pela experiência que tenho, poderei-lhe facultar aqui algumas ferramentas para que ele possa ultrapassar isso. Eu dizia-lhe isso mesmo, pois é aqui que é a mais-valia do senhor fazer parte de uma Assembleia. É ali a sede própria, não é nas redes sociais, que se pode contestar ou
dar ideias para a evolução e para o crescimento que está. O ciclismo é uma modalidade que está em constante crescimento. Em constante. Por isso, o meu slogan é pedalar para o futuro. Por isso eu não posso ser a continuidade, Pedro. Eu sou aquilo que quero ser e tenho as minhas ideias comigo. Eu não vou ser a continuidade e que alguém me vai dizer aquilo que eu tenho que fazer. Não. Eu sou a renovação do ciclismo. Foi assim que eu assumi, senão não teria desde logo criado este slogan. Por isso as pessoas que nos estão a ouvir, que escolham, pelo menos, as pessoas certas para a Assembleia. Este é o primeiro passo. Porque há, a 29 de junho, uma eleição a delegados. Okay? E quem é que vai votar? São os clubes, nos próprios clubes, a nível regional, são os árbitros a nível nacional, nos outros árbitros, que são os comissários, são os organizadores, são os ciclistas das várias vertentes, as equipas. Bom, por isso, que escolham, pelo menos nesta primeira round, que é a eleição a delegados, as pessoas certas para que possam constituir aqui uma Assembleia saudável e uma Assembleia que respire ciclismo e que pense naquilo que é a modernidade do ciclismo. E que depois, havendo 76 delegados, esses 76 delegados, ao final de outubro ou princípio de novembro, assim que se marcarem as eleições, se chegarmos lá aos 3 candidatos, ou que ainda possa aparecer mais algum, que elejam aqueles ou aquele que acham que deve ser a pessoa certa para o lugar certo. Cândido, uma vez mais, muito obrigado pelo teu tempo. Muito obrigado por uma vez me ouvires e teres acedido a vir aqui. Meus caros, temos neste momento fechadas todas as entrevistas com aqueles que são os candidatos já a fazer um projeto de ciclismo e obrigado uma vez mais aos resistentes que ficaram por aí. Cândido, obrigado uma vez mais. Não tens que agradecer, a minha disponibilidade para estar ao lado do ciclismo foi sempre e vai continuar a ser esta. Eu, em todas as iniciativas que me convidam, só mesmo não podendo é que não estou, porque senão estou em todas. Humanamente às vezes é impossível, mas o estar aqui é um prazer e é um prazer falar de ciclismo para mim todos os dias. Obrigado. Nós fomos.